Notícia acabando de sair, então a resposta que a gente estava esperando de Alexandre de Moraes veio. Como que a gente pode ler ela nesse começo de quinta-feira? A gente pode ler, Natália, a resposta, bom dia a você, bom dia ao Sakamoto, a resposta do Alexandre de Moraes, como a resposta de alguém que, emparedado por conta de uma obscuridade da decisão anterior, agiu com bom senso. Mandar prender o Bolsonaro nesse momento, ou impor a ele algum tipo de cautelar que fosse confundida com censura, seria o mesmo que presentear um réu que está às vésperas de uma condenação com o papel de coitadinho, com o papel de vítima. E o Alexandre de Moraes, depois de muita reflexão, porque essa decisão, é preciso constatar, veio num ritmo diferente do que costuma ser empregado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é muito rápido na caneta. Neste caso, ele foi mais comedido, refletiu mais, houve discussões dentro do Supremo Tribunal Federal, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, e ali soaram muitas vozes nesse sentido, nessa direção, de que era preciso manter o que foi adotado de forma muito... E a comunidade jurídica aplaudiu, em sua maioria, as decisões que, tomadas pelo Alexandre de Moraes e referendadas pela primeira turma do Supremo, impuseram ao Bolsonaro uma série de restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar de casa à noite, nos finais de semana. Isso foi muito aplaudido. Agora, qualquer tentativa de cercear entrevistas, impondo responsabilidade indireta por algo que é incontrolável, como o conteúdo de redes sociais alheias, isso seria um tiro de bazuca contra o pé, teria um efeito inverso. Restaria a impressão de que o Alexandre de Moraes converteria uma coisa necessária, que foram esse conjunto de restrições cautelares, em algo excessivo. O ministro agiu com ponderação, ouviu quem estava ao seu redor e produziu uma decisão sensata. Esta decisão pode ser compreendida como um esforço que, mesmo a contragosto, adotado mesmo a contragosto, mesmo havendo elementos suficientes para a decretação até de uma prisão preventiva, o Alexandre de Moraes, agindo com muito bom senso, evita presentear o Bolsonaro com esse papel de coitadinho, papel de vítima, que é o que ele desejava nesse momento e era o que ele estava buscando com a coreografia que ele executou na Câmara no início da semana. Isso é o que ele desejava. E o Alexandre de Moraes se absteve de dar esse presente ao Bolsonaro. Seguindo muito das recomendações que a gente tem ouvido de tantos lados, né, Sakamoto? Queria te ouvir também, destacando então que nessa decisão, Moraes diz que Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada e explicou também essa questão que gerou tanta dúvida para a gente das entrevistas. Essa resposta que a gente veio esclareceu, de certa forma, as dúvidas, as questões dúbias que estavam pairando ali na sua opinião, Sakamoto? Como que a gente pode ler agora essa decisão do Moraes? Bom dia para você também. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no All News, né? Eu estava terminando de ler a decisão, né? E o Moraes tenta fazer uma diferenciação. Ele termina deixando claro que ele nunca proibiu. Ele começa e termina dizendo que ele nunca proibiu o Bolsonaro de conceder entrevistas, que ele pode conceder entrevistas, né? Deixa claro que essas entrevistas podem ser repercutidas, inclusive, em redes sociais, difundidas, né, em redes sociais. Mas aí ele tenta separar, né? E aí eu quero ver como é que vai ser a aplicação disso, na verdade. Porque ele tenta separar a questão da concessão da entrevista com a instrumentalização dessa entrevista, a edição dessa entrevista, a coordenação entre vários perfis bolsonaristas para que alguma parte, algum conteúdo dessa entrevista continue sendo usado contra o Brasil, contra os interesses nacionais, contra o processo judicial adotado que está em curso pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele pode dar entrevista
as entrevistas podem ser difundidas nas redes sociais, as pessoas podem comentar, etc e tal. O que não pode, e aí por isso que eu falo, quero ver como é que o Supremo vai fazer isso, o que não pode é o réu se organizar junto a outras pessoas como Eduardo Bolsonaro, junto a outros dos seus aliados, para em forma de milícias digitais pegar conteúdos e trabalhar esses conteúdos para continuar atacando o país, ou atacando a soberania e atacando o próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu coloquei, existe ainda uma dimensão de subjetividade bastante grande na decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E eu vou ler um trecho aqui, né? Na decisão de 17 de julho, ficou consignado que as condutas praticadas por Jair Bolsonaro para embaraçar a ação penal, da qual ele é réu no Supremo, que tramita na Suprema Corte, se alinharam ao modus operandi de seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes a partir de diversas postagens coordenadas pelos investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro, Donald Trump, a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras no flagrante atentado à soberania nacional. Né? Então, o que que acontece? Ele colocou, aí ele coloca nesse ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados. Ou seja, ele pode continuar falando nas escadarias do Congresso, ele pode falar em eventos do PL, ele pode dar entrevistas, respeitados os horários estabelecidos das medidas restritivas, ou seja, durante o dia. À noite ele tem que se recolher. A explicitação da medida cautelar, né, deixou claro que não será admitida a utilização, e aí vem o ponto que eu estou levantando, que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção das práticas das atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como, aspas, do próprio ministro Alexandre de Moraes, material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados, ou seja, produzir, dar entrevistas ou dar alguma coisa para produzir conteúdo para continuar atacando, fomentando a ação dos Estados Unidos ou atacando o STF de forma coordenada. É por isso que eu falei da questão da subjetividade. E aí, o que que acontece? Ele falou: olha, não é lógico e razoável. Desculpa estar falando isso, mas é que eu acho que é importante esse ponto, Natália. Permitir a utilização do modus operandi criminoso, né, dos Bolsonaros, com diversas postagens nas redes de terceiros, em especiais das milícias digitais. Lembrando que existe um inquérito de milícia digital dentro do Supremo Tribunal Federal, que pega o gabinete do ódio, que pega toda essa coordenação de aliados de Bolsonaro para o ataque às instituições, né? Previamente coordenados para a divulgação de condutas ilícitas que poderiam ser praticadas por Bolsonaro em entrevistas. Ou seja, se o Supremo entender que aquele conteúdo de Bolsonaro está dando uma entrevista simplesmente para gerar recortes nas redes sociais, para atacar Alexandre de Moraes, para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o processo ou para fomentar mais medidas contra o interesse nacional, medidas a serem tomadas pelos Estados Unidos contra o nosso interesse nacional, aí vai se considerar que sim, aquele conteúdo que foi aquela entrevista, na verdade não foi uma entrevista, foi uma coisa que organizou-se para gerar um ataque, ou seja, para produzir bambu para flecha bolsonarista, para ser bem claro. Aí o Alexandre de Moraes dá um hashtag, estou avisando aqui, né? Com diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Ele soltou um mais com I, é mais com S. Mas não é tola. Né, ele deixa bem claro, ele fala isso, né? E aí ele fala o seguinte, ele volta a falar, olha, ele pode dar entrevista, o que não pode ter é toda essa estrutura para pegar e transformar em recortes e de forma coordenada atacar. Ou seja, uma pessoa normal que estiver assistindo, pelo que eu entendi, uma pessoa normal, um seguidor do Bolsonaro, mais radical, que estiver assistindo e fizer o seu recorte e divulgar, é uma coisa, não tem importância. O problema é ter uma ação coordenada a partir desses conteúdos de entrevistas concedidas para produzir material para atacar o Supremo ou para atacar o Brasil. Então, no final do dia,
Tá mais resolvido, então respondendo a sua pergunta, tá mais resolvido, tá mais claro, mas ainda contém uma dose muito grande de subjetividade. Ou seja, eu não acho que o Alexandre Moraes vai prender o Bolsonaro, se eu concordo com o Josias, não agora, né? Tá fazendo o máximo para esperar a condenação com trânsito julgado, mas ao mesmo tempo deixou claro, isso aqui pode dar problema para você. Mas eu acho que na hora que eles forem decidir se isso vale ou não, isso aqui foi manipulado ou não manipulado, vai demandar um grande debate, tá? Porque às vezes as coisas são muito bem feitas e parecem não parece manipulado, mas foi, e tem coisa que que não foi manipulada, mas parece manipulado. Então tem uma carga de subjetividade ainda no meio, Natália. Não, com certeza. A gente está até entrando em contato com juristas aqui para a gente entender isso numa parte bem prática aqui, Josias. Mas só para a gente encerrar por hora essa pauta, você acha que vai dar mais problema, então, o fato da gente ter tido ali quase nesse trecho da entrevista uma resposta sem responder, esse ponto da subjetividade, de ok, pode dar entrevista, mas tem que separar do tratamento do uso desse conteúdo de forma a atacar as instituições, atacar o Brasil. Isso pode voltar a dar problema, essa linha tênue aí que a gente vem discutindo tanto nos últimos dias? De um mato em que está o Bolsonaro, não sai coelho, só sai confusão, não é? Então, a chance de termos confusão antes da proclamação de um veredito condenatório que conduzirá o Bolsonaro à prisão é muito grande. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, claramente, ele tinha cometido um excesso quando insinuou que poderia cercear uma entrevista que o Bolsonaro concederia a um portal de internet na última segunda-feira e depois cobra explicações, dá um prazo de 24 horas sob pena de prisão por conta de uma aparição do Bolsonaro em que ele mostrou a tornozeleira como um símbolo de humilhação e se queixou na prática da decisão do Supremo. Ora, um réu tem o direito de se expressar, de achar injusta a certa ou errada a manifestação, de achar injusta uma decisão tomada pelo Supremo contra ele, de achar uma decisão judicial desarrazoada. Qualquer um pode falar. Todos têm o direito, numa democracia, de se expressar. Nem todos têm o direito de se expressar não inclui o direito de ser levado a sério. Então, que o Bolsonaro fale. Agora, ao cobrar explicações, como disse, sob pena de prisão, o Alexandre de Moraes como que jogou uma casca de banana embaixo dos seus próprios pés. O ministro agiu, ao cobrar explicações, ele agiu como se houvesse o descumprimento de uma decisão do Supremo que proibiria a divulgação de manifestações do Bolsonaro até em perfis de terceiros. Né? Ele agora está se reposicionando em cena, há um recuo na manifestação do ministro. Agora, o despacho dele hoje recoloca a questão nos trilhos. Ele está dizendo, olha, não está proibido de dar entrevista, não está proibido de se manifestar, de se exibir em público, apenas o tribunal se reserva o direito, o relator do processo de impeachment e, em última análise, o próprio Supremo, se reserva o direito de analisar o conteúdo da manifestação. Porque no Brasil, a liberdade de expressão é um direito inalienável, desde que o dono da língua não se finja de desentendido para simular uma dificuldade de se exprimir e cometer crimes. Então, se o Bolsonaro fizer declaração criminosa, fizer uma declaração que se confunda com uma aliança dele com o filho nos Estados Unidos ou com o Trump para cercear, para coagir o judiciário brasileiro, enfim, qualquer declaração que seja criminosa, que seja enquadrável no Código Penal, essa vai ser punida. Não é? Agora, foi muito prudente o ministro Alexandre de Moraes a não decretar, não evoluir para uma decretação da prisão, como ele havia ameaçado claramente ao cobrar em 24 horas explicações dos advogados do Bolsonaro. E ali ele disse, dependendo da explicação que vier, pode haver a prisão do Bolsonaro. Ele aí recua, não prende, e na prática está dizendo para os advogados, olha, eu não ousaria proibir entrevistas de quem quer que seja. Apenas
dependendo do conteúdo da entrevista, ela pode ser avaliada como uma entrevista ou como uma declaração criminosa. Então, voltou a questão para os trilhos. O Bolsonaro sabe que está livre para se manifestar, como, aliás, qualquer cidadão brasileiro pode fazê-lo. Agora, a liberdade de expressão no Brasil não é um direito absoluto. Se o dono da palavra comete crimes, ele está sujeito a ser enquadrado no Código Penal. No caso do Bolsonaro, como ele está sob limitações cautelares, como ele está prestes a ser julgado e como existe contra ele essa medida adotada pelo Supremo como alternativa à prisão preventiva, ele sabe que se pisar fora da linha, ele corre o risco de ir para a cadeia. Agora, a meu juízo, seria um equívoco monstruoso, estrondoso, se a essa altura o Alexandre de Moraes enviasse o Bolsonaro para a tranca. Não é hora. As medidas adotadas até aqui são suficientes. O Bolsonaro já sabe, ele está na antessala da cadeia, ele está preso, na prática, ele está numa prisão domiciliar noturna e nos finais de semana. Então ele sabe o que lhe espera, né? Então, a essa altura, você presentear o Bolsonaro, dar a ele esse papel de coitadinho, seria um erro monstruoso, Natália.